Bora sextar, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui em mais um novo dia. Encerrando a semana com essa transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, da Superintendência da Polícia Federal aí em Brasília, para esse batalhão militar conhecido como Papudinha, dentro do complexo da Papuda. E aí, Isabel, o Pedro deixou muito claro para a gente já o que temos de reação até aqui, principalmente nesse ambiente político. Fato é que ainda está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes aquele pedido de prisão domiciliar. E como o Pedro nos lembra, o ministro agora diz que uma junta médica é quem vai fazer essa avaliação com relação a esse pedido da defesa do ex-presidente da República. O que mais vem de estratégia, Isabel, para que esse pedido avance, tanto do ponto de vista jurídico, mas também político? Vão apelar a cortes internacionais e vão continuar com toda a campanha que já tinham feito, Carol, sobre a prisão domiciliar, sobre as questões humanitárias, as questões de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse é o objetivo central dos aliados do ex-presidente da República. Agora, reservadamente, eles admitem que a ida para Papudinha é menos pior do que ficar na Superintendência da Polícia Federal, por conta de todas essas condições que o Pedro Moreira já trouxe detalhadamente para a gente, né, Carol? É mais espaço, é possível você ter um pouco mais de condições para fazer exercícios físicos, para tomar sol. Então, isso é visto, sim, como uma melhora, mas nenhum aliado vai falar isso abertamente assim, mas reservadamente eles admitem que sim, é um cenário de melhora, porque é um lugar menos pior. Agora tem questões, Carol. O primeiro ponto, tem um estigma que fica em relação ao nome Papudinha. E até aliados que eu conversei e que conhecem a estrutura do complexo penitenciário da Papuda gostam de trazer uma diferenciação que é importante a gente trazer para quem está acompanhando a gente, né? A gente não está falando daquela Papuda raiz, digamos assim. A gente está falando de uma área específica da Papuda que fica descolada, inclusive, do restante do sistema penitenciário, do complexo prisional ali da Papuda e que está sob a tutela do batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, por essa área, já passaram diversos políticos dos mais diversos espectros ideológicos. É uma área específica, portanto, onde, e aí o Supremo Tribunal Federal faz questão de veicular novamente as imagens, Jair Bolsonaro vai ter mais espaço, ele sai daqueles cerca de 12 metros quadrados para uma área maior, com cerca de 60 metros quadrados. Essa área aí que a gente está vendo, é daí que se tem essa visão de que ele vai ter um pouco mais de espaço, né? Um pouco mais ali de condição, de colocar uma esteira. Isso está, por exemplo, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, de ter um espaço para fazer fisioterapia e ser atendido, digamos assim, nessas necessidades em relação à qualidade de vida dele, dentro, claro, dos limites possíveis, porque Jair Bolsonaro está preso, em regime fechado. Isso precisa ficar claro. Mas os aliados admitem que sim, é diferente você falar da Papuda propriamente dita e você falar da Papudinha. O problema é o nome, então o estigma ainda fica. Tanto é que do outro lado, os opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro gostam de reforçar este estigma porque sabem que isso tem um peso. Daí a importância da gente diferenciar um pouco as coisas, entender o que é Papuda, entender o que é Papudinha. E essas imagens que o próprio Supremo Tribunal Federal enviou ajudam a gente a entender um pouco essa diferenciação. Você vê que tem uma cozinha, tem uma geladeira, é uma estrutura diferente do restante dos custodiados, aí sim no complexo penitenciário da Papuda. Um outro ponto que é bastante lembrado por aliados, não de hoje, você deve se lembrar que lá atrás a gente já falava disso, o caso Collor, Carol, porque guardadas as devidas diferenças, você tem semelhanças em relação à idade, ao fato de ser um ex-presidente da República, ao quadro de saúde. E no caso Collor,
O ex-presidente Collor conseguiu a ida para o regime domiciliar em apenas uma semana. Então, alguns aliados ainda trabalhavam com essa ideia. E você observa até um certo nível de comparação, já que Jair Bolsonaro teve que se submeter a diferentes procedimentos cirúrgicos. A gente acompanha isso há bastante tempo, desde aquele episódio da facada. Então, isso também é lembrado por alguns aliados de trazerem um pouco o tema da perseguição que eles afirmam que ocorre com Jair Bolsonaro, para mostrar que, olha, com Collor não foi assim. Ele também tinha um quadro de saúde delicado, mas em uma semana ele estava liberado para cumprir o regime em casa. Então, eles vão continuar batendo nessa tecla, porque do ponto de vista da família, do ponto de vista desses aliados mais próximos, o menos pior não resolve. Eles não concordam com a prisão e, para eles, o que tem que acontecer é uma libertação de Jair Bolsonaro. Mas, diante desse cenário pouco factível, eles vão apostar na prisão domiciliar. Esse é o grande objetivo e vai continuar sendo perseguido pela defesa e também pelos aliados mais próximos em apelação a cortes internacionais e em muito discurso no ambiente digital.